Programa Saúde e Companhia. Oferecimento Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. E Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Obrigado a você que nos acompanha, que nos dá o prazer da sua audiência, tanto no YouTube quanto aqui na TV da Cidade. É uma alegria muito grande poder conversar com você e trazer temas inerentes à área da saúde, notadamente focando na prevenção, que é fundamental nos tempos em que estamos vivendo. Estamos vivendo aí um verão em pleno outono, com temperaturas acima dos 30 graus, e isso tem causado muitos problemas na área da saúde para milhares de crianças, adolescentes e adultos. O programa de hoje vai falar sobre o tema saúde do pulmão. É verdade. Você já ouviu falar da tal da pneumonia? E a pneumonia tem feito milhares de vítimas no mundo inteiro. Muitos não conhecem profundamente a anatomia humana. E quando se fala em pneumonia, acha que pneumonia é uma coisa só. Pneumonia. A pneumonia é uma doença, quando não diagnosticada, grave, e o nosso convidado vai falar sobre isso, e os cuidados que se tem que ter quando a pessoa já contraiu uma vez, duas vezes, e não ficou legal, tanto homem quanto mulher, não importa a idade, e por aí vai. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreram vítimas da pneumonia? Ah, mas a pneumonia só ocorre no inverno. Será? A pneumonia, ela não é transmissível. Será que não é transmissível? Será que é transmissível? Bem, o programa de hoje recebe um especialista na área da pneumologia, nosso consultor de pneumologia, o Dr. Jaime Matos Ferreira, profissional de larga experiência, já esteve aqui no programa algumas vezes, contribuindo muito com informações muito objetivas, no sentido de conscientizar, de alertar e de orientar aqueles que têm dúvidas a respeito do tema ora abordado aqui no programa. Antes de conversar com o Dr. Jaime, rapidamente, o governador do estado de Santa Catarina decretou estado de emergência em função do número de uma doença, de um índice de uma doença que o Dr. Jaime vai falar um pouquinho também, que é a famosa SARG, Síndrome Aguda Respiratória Grave. Em todo o estado, norte, sul, leste, oeste, os números aumentaram assustadoramente e o governador resolveu decretar estado de emergência porque as UTIs de hospitais pelo SUS, ou seja, bancados pelo SUS, pelo povo, estão praticamente lotados. E os hospitais privados de empresas de saúde privados também estão no limite máximo. Você tem uma ideia, no norte do estado de Santa Catarina, a lotação de UTIs do Sistema Único de Saúde é de 94%. 93,7%, arredondando para 94%. E inclui Joinville e região norte, porque Joinville é a maior cidade do estado e está inserida neste contexto. Doutor Jaime, como vai? Tudo bem? Tudo bem, como é que está? Seja bem-vindo. Tranquilo? Muito obrigado, nós agradecemos aqui a oportunidade. Doutor Jaime, eu já vou começar a perguntar para o amigo sobre a pneumonia. Nós já falamos aqui algumas vezes e eu recebi alguns
e-mails pedindo para que nós voltássemos a falar sobre esse tema, que esse é um tema que é muito atual. Aliás, a pneumonia é sempre atual, né, Jaime? E preocupante, tanto para a classe médica quanto para aqueles que vivem a vida no dia a dia. A pneumonia é uma doença tratável, é incurável, é transmissível? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve saber o que é pneumonia. Quando a gente tem uma inflamação do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, né, isso aí pode ser por bactérias, pode ser por vírus, pode ser por fungos, pode ser por micobactérias, pode ser por agentes físicos, químicos e fungos. Tudo isso causa a pneumonia. E cada uma dá uma determinada característica. Essa inflamação ou infecção, para nós, a grande maioria é bacteriana, tá? Então, é uma infecção, é uma inflamação e infecção do tecido pulmonar. Determinados tipos de pneumonias podem matar uma criança em poucas horas, um adulto em um dia. Então, é grave, é a 4ª causa de morte no mundo. Ela perde para as doenças isquêmicas do coração, para o acidente vascular cerebral, o AVC, para o DPOC, né? Então, só para lembrar que nessas 3 primeiras, um dos grandes fatores agravantes ou causais é o tabaco, é o fumo. E agora com esse vape vai ser pior ainda, porque ele sozinho está causando a tal da SARS, né? As inflamações agudas com insuficiência respiratória aguda. A 4ª é a pneumonia. E a 10ª é a tuberculose, que também é uma pneumonia. Certo? Então, pneumonia é um diagnóstico sério. O médico deve, primeiro, valorizar o que o paciente está sentindo. Determinadas pneumonias, que é a mais comum, que é o nosso Streptococcus pneumonia ou pneumococo, ele costuma dar, no início da doença, um calafrios que é tão mais importante que os outros que a pessoa se lembra, daquela de bater queixo. Então, é importante que o médico converse, examine o paciente e confirme com raio-x. Que aí vai definir, dependendo da localização da pneumonia no pulmão, se é em cima, se é embaixo, e dependendo se o paciente é um paciente rígido, que ficou doente de repente, ou se ele já é um imunossuprimido, que tem HIV, que tem uma colagenose, que tem alergia, ou que trabalha em ambiente hostil, com produtos físicos, químicos, gases, etc., já é diferente. Então, é importante isso. O socorrista, no mínimo, tem que fazer isso, dar o primeiro atendimento, a medicação urgente, ver se escapa dessa fase de complicação e, no mínimo, então, pedir o auxílio de um pneumologista ou alguém que saiba, que tenha expertise no tratamento disso aí. Porque a complicação realmente leva à morte, não é para menos que a 4ª causa de morte no mundo. Doutor Jaime, os sintomas da pneumonia que o senhor falou, bacteriana, que é a mais comum, o sintoma num adulto se assemelha ao sintoma numa criança, num adolescente, ou é diferente o fato de a composição corporal ser maior, a dor é mais intensa, é menos intensa? Na criança, por ser uma criança, sente mais dor, chora? Qual a diferença, doutor Jaime? A dor, a intensidade da dor pode ser um pouco subjetiva. Tem pessoas que toleram mais. Uhum. Mas se alguém tiver dúvida, é fazer isso aqui, ó, apertar aqui e sentir. Uhum. Aquela fisgada aqui daqui, quando pega a pleura, que inflama, dá essa pontada, que por isso que o pessoal reflete na mão? O pessoal chama pneumonia, eu estou com a pontada de pneumonia. Tá? E não reflete. É que a dor é igual isso aqui. Igual. Pode fazer aí, aqui, ó. Pode fazer que no tu vai meio sentir. Aqui. E ela reflete lá no pulmão? Não, ela não reflete. É para tu saberes como é que é a dor. A intensidade da tua dor. A intensidade da tua dor. Né? Criança não sabe. Então, criança, essa peca é alegre, é feliz. De repente ficou quieto. Tremor de frio tremendo, considere emergência.
Eu sempre digo, criança, sapeca, é saudável. Começou, calou, ficou quietinha, se trancou num canto, tá? Eu não sei se teve num outro surto de meningite aqui em Santa Catarina, em que um político sentou a pua nos profissionais de saúde, porque não sabe diagnosticar, e foi visitar uma irmã numa praia aqui perto. E enquanto conversava, o sobrinho de 5 anos estava num canto, de repente se agachou, ficou quietinho, encolhido. Dali a pouco a mãe, sai daí, menino, vai brincar. E continuaram conversando e nada. Dali 1 hora, o guri quietinho, paradinho, ela chegou, ele estava ardendo em febre. Levaram ao hospital. Em poucas horas ele morreu. Nossa. Quer dizer, é um castigo e é um alerta para que não se subestime sintoma nenhum. Em adulto, o mais comum é a febre, o calafrios. A dor nem sempre vem, porque se ele tem um comprometimento, a inflamação da pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, isso é que dá a pontada. A dor aguda, lancinante, cada respirada é uma fisgada. O pulmão da gente tem uma capa, é isso, Jaime? Tem a pleura, né? A pleura tem 2 camadas. Uma camada íntima, que é aderida, como se fosse a nossa pele. Certo. E tem um espaço virtual com pressão negativa. E tem a pleura parietal. Como se fosse uma capa de chuva. E aquela pressão negativa é que permite a mobilidade do pulmão. Fazia a expansividade. E quando dá uma inflamação, dependendo da pneumonia, pode fazer inclusive empiema, que é pus na cavidade pleural. Sempre é uma emergência, tem que ser drenado. E é importante demais que o médico veja, converse, examine e acredite no diagnóstico, acredite no que a pessoa fala. Tá? O adulto, então, vai ter o calafrios, febre alta, dor ou não, mas se for uma pneumonia grave, ele já vai começar a ter respiração curta, ele já vai começar a sentir que o fôlego está pesado. Fica ofegante. E o coração vai lá em cima, a frequência cardíaca, né, um ataque cardíaco importante. E se for um quadro de bacteremia aguda grave, aquela disseminação da bactéria ou do vírus pelo organismo, que pode até levar a septicemia, ele pode entrar em choque. Aí é aquilo que tu falasse da SARS. É a emergência que não pode ser esquecida, e um paciente desse que vai no pronto-socorro, numa circunstância dessa, não pode ser simplesmente, toma esse remedinho e vai para casa. Doutor Jaime... Isso aí é outro problema. Eu ia até falar sobre isso, mas eu vou falar depois sobre a boa anamnese e a humanização na consulta, Jaime, que esse é um assunto que eu, como cidadão, 30 anos que eu apresento esse programa aqui, tenho falado muito, e nós conversamos aqui uma oportunidade, até uma senhora me mandou uma mensagem agradecendo que nós tocamos esse assunto, porque hoje não estou aqui criticando profissionais da área da saúde, muito pelo contrário, existem os excelentes, os bons e aqueles que têm pressa ao atender o paciente, quer se livrar do paciente, doutor Jaime. E a humanização no atendimento, ouvir as queixas, procurar até diagnosticar na conversa, né, Jaime? Não só partir para o exame, que também é importante. Um exemplo, a pessoa tem em casa uma criança que está com esses sintomas que você falou, e aí, não, dá uma dipirona, dá um remedinho que ele vai ficar bom. E vai dando o remedinho, É correto isso, o pai adotar essa prática? A primeira coisa, eu posso dizer que a grande maioria, quase totalidade, que vai no consultório chega lá com gripe. Gripe? Pode ser gripe. O vírus influenza já instalado. Não, tudo é síndrome gripal. O resfriado comum, que tem 4, agora 5 tipos de vírus. 5? Já tem 5? O resfriado comum, né? A gente tem o rinovírus, adenovírus, vírus essencial respiratório e o para-influenza. Agora apareceu um tal de metapneumovírus, que é um vírus descoberto em 2002. É o 6º, então? É o 6º. Nossa! Então, eles vão
eles vão causando, é aquele que depois que tu começas, tu melhora um pouquinho, começa com aquela tosse. E aquela tosse que parece que não quer nunca mais parar. Falando em tosse, tem que lembrar que nós estamos voltando com a coqueluche. Pessoal que tem asma e DPOC tem que vacinar, revacinar para coqueluche, gente. Porque se pega isso ali, pode morrer em insuficiência respiratória. E a vacinação não está na média que se esperava. Porque a rigor, a da coqueluche a gente devia fazer há 10 anos. Mas como acabou, a coisa como tudo no Brasil, estou bem, eu vou deixar e vou fazendo isso. E não pode acontecer mais isso. Nós temos que fazer. Mas como eu estava falando, tudo é gripe. Tuberculose é gripe, pneumonia é gripe, câncer é gripe é gripe, Covid é gripe, dengue é gripe. Então, a gente tem que conversar para fazer o diagnóstico diferencial. Eu sempre digo assim, a semana ainda um paciente meio que me deu uma bronca. Aí eu disse, ele chegou lá, queria que eu visse os exames. Eu disse, vamos começar do começo? Que dia o senhor começou a ficar doente? Nesse primeiro dia, o que foi que o senhor sentiu? Como é que evoluiu? Tá, a tosse começou seca, depois veio com catarro. E que cor era o catarro? Tem gente que não gosta, que gente que não... E faz. Aí ficou todo assim. Aí vimos, foi no pronto-socorro 3 vezes, mostrou as receitas, a gente já sabe de cor, e ele foi mostrando, depois agora eu vou examiná-lo, aí faz a história dele, a história familiar, que é importante, que remédio está tomando, para ver se não tem interação, outras doenças que ele já teve, aí a gente vai fazer o exame físico. O exame ajuda muito, já nos dá a direção que rumo tomar. Eu disse, agora vamos ver os seus exames. Aí eu já tenho uma ideia formada, e aí o exame vai me confirmar ou não, ou eu vou ter que procurar mais alguma coisa. E, de repente, uma medicação sintomática, ou já uma medicação, um tratamento curativo, se for uma infecção, alguma coisa. Mas leva tempo. E hoje, a correria dos profissionais de saúde, infelizmente, o que o médico está recebendo de convênios não está pagando mais a despesa de consultório. E aí, em vez de atender um, ele tem que atender 10 naquele horário. Então, eu mesmo já fui no médico e antes de eu sentar, ele já mandou, faz aqui uma ressonância e faz. Claro que eu não voltei mais. Comigo, médico. E agora, com essa liberação de médicos do Mercosul, a revelia do Conselho Federal de Medicina, em que a dona Anísia, ministra da Saúde, está dando a liberação para eles trabalharem, inclusive como especialistas, sem a devida checagem se são ou não formados. Então, se está ruim, vai piorar. A gente espera que as pessoas tenham a consciência. Eu, particularmente, Jaime, tenho uma posição sobre isso. É o seguinte, se você for no médico e o médico não lhe deu a atenção que você gostaria que ele lhe desse, procure outro profissional. Né? Eu acho que esse é o caminho, né, Jaime? O médico, a matéria-prima nossa é gente. Mão de obra, como se dizia, né? Nós somos a mão de obra, mas a matéria-prima é gente. Com certeza. Então, se não tem aquela relação, o rapport, como diz o francês, o link agora, né? Isto. Se não deu liga, isto, não dá certo. Se não deu liga, desliga. Como diz, o cara pode não gostar de ti, eu posso não gostar, a gente não recusa, mas às vezes dá vontade de mandar um embora. Tem gente que já chega... Outro dia atrasei muito, chegou um paciente muito grave, atrasei um pouco, teve um que lá cancelou a consulta e saiu xingando. Deu um chilique. Deu. Mas o que eu vou fazer? Eu acho que se a pessoa está ruim, eu vou ter que dar o tempo naquela hora que precisa. E não é uma coisa que vem gente muito grave todo dia, né? Não, é porque o cara, quando está grave, ele vai procurar um atendimento de emergência. Mas como já passou muito pela emergência, eles ficam... É difícil. Tá. Doutor Jaime, nós temos um intervalinho rápido, lembrando sempre que nós estamos aqui levando a informação com o objetivo de não ditar regras de vida, mas de alertar as pessoas do quanto é importante você se conscientizar de que viver é bom, mas com responsabilidade, com atenção e com amor a si próprio faz a diferença. Pense nisso.
Ok? Nosso convidado hoje é o Dr. Jaime Matos Ferreira, pneumologista. Em nome do Clube Social Saúde, se você procura um clube de vantagens na área da saúde, eu dou uma dica para você. Eu já faço parte deste clube e convido você a fazer parte também. Clube Social Saúde, que reúne os melhores profissionais da área da saúde, com clínicas especializadas em várias áreas. Ligue e se informe. Você pode se associar com mensalidades a partir de R$10 por mês. Vale a pena. Clube Social Saúde, faça parte deste clube. 3028-2339. Nós também estamos aqui em nome da Oceano. Se você for às praias, destrua as ondas. Deixe a areia da praia livre do lixo. Produza o seu lixinho, que é normal, né? Copo de cerveja ou de refrigerante, uma latinha. Coloque numa sacolinha plástica e leve para casa para que esse lixo seja reciclado. Destrua as ondas, não as praias. Oceano Surf Wear. E também em nome da São Marcos Pneumologia. Você tem ronco, você sofre com apneia e você quer uma orientação para ter uma boa noite de sono e um tratamento com responsabilidade? Clínica São Marcos Pneumologia. Seu bem-estar é a nossa prioridade. 3422-2045 é o telefone. Vamos ao intervalinho rápido e na sequência nós voltamos com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista, presente aqui no programa Saúde e Companhia. O Clube Social Saúde, como já falamos aqui, está sempre preocupado com a saúde e bem-estar da comunidade, sempre buscando novos parceiros para atender você e sua família com agilidade e qualidade e com um custo de administração inacreditável. Para pessoas físicas, o valor da mensalidade chega a R$10 por pessoa para a modalidade familiar. Já para você, empresário, que quer brindar o seu colaborador com esse benefício, vai investir R$9 por pessoa, a partir de 5 funcionários. Incrível, não é mesmo? Você está esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp 47992851003 ou 3028-2339. clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que você pode mandar sugestões para o programa através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail, que você vai ver aí na telinha, sugestionando um tema para que nós possamos abordar aqui no programa. Aí o meu e-mail, arivanprochno@hotmail.com, e você vê também o meu celular, que é o meu WhatsApp e o meu celular particular. Você pode sugestionar um tema e nós vamos colocá-lo aqui no programa, né, para que você possa acompanhar. Inclusive, o tema de hoje foi sugestionado por pessoas que acompanham a programação da TV da Cidade e o programa Saúde e Companhia. Doutor Jaime, você falou há pouco sobre a SARG e o governador do estado decretou estado de emergência em função do alto número dessa doença em todo o estado. A doença síndrome aguda respiratória grave, você falou é um tipo de gripe, Jaime? Não. Não é gripe? Não. A gripe, o influenza causa isso, o Covid causa isso. O Covid também causa, né? O Covid, aquelas internações todas eram por isso. Por causa da SARG. Síndrome, lembra o pulmão de choque? Isso. É uma síndrome da angústia respiratória que é tudo isso. Tudo é uma coisa só. Então, pode ser causado por vírus, bactéria, né? Pode ser por fungos, aquela coisa toda. Agora, quando o paciente tem uma pneumonia dessas, depois, e se ele está imunossuprimido, depois de um quadro viral grave, ele fica suscetível a ter infecções bacterianas. Porque a infecção viral, pneumonia por vírus propriamente dito, já é emergência, é na primeira hora. Ou tu interna o cara, dá uma assistência ventilatória ou ele vai morrer. Não tem escapatória. Não. Ou atende na hora, então aí cabe a perspicácia do profissional de saúde que está vendo, olhar como se chama, a gente chamava aqui o olho clínico.
Ah, mas eu posso tratar em casa. Não, eu não me responsabilizo. Vai ficar aqui, vai fazer isso, aquilo, e já orienta a enfermagem. É um protocolo, tudo. É um protocolo que tem que seguir. Uhum. Então, se ele começa a ficar com a respiração curta, dificuldade, o coração acelerado. Dispara o coração. Dispara o coração. A pressão começa a cair, aí já é sinal que ele provavelmente está fazendo bacteremia, está disseminando a infecção, indo para a septicemia. Isso aí vai para o pulmão também. Quer dizer, o que não estava bom, ele infiltra o pulmão difusamente, ele faz uma insuficiência respiratória aguda, que aí sim, precisa de respirador, precisa de UTI, precisa de tudo. Aí entuba. E nós estamos agora saindo de um verão, que continua verão, com umas viroses atípicas. Muitas. A gripe começou na época do verão e não no inverno. Foi o contrário esse ano, está sendo o contrário. A Covid começou, em uma semana ele estava no mundo inteiro, em lugares de 45 graus positivo e 22 negativo. Quer dizer, foi a primeira vez na história da humanidade que o vírus não seguiu a Terra acompanhando o frio, dando uma volta acompanhando o frio. Agora, parece que isso aí caiu por terra. Alguém fez alguma mudança. E é essencial que a pessoa sentindo isso, não espere, gente. Tá? Aí se começa com tosse, catarro amarelo esverdeado ou com sangue, não percam tempo, não fique dando xarope, não dê corticoide, não fique dando chá caseiro, remédio para tirar tosse. A tosse é um mecanismo de defesa do organismo em que ele provoca uma pressão enorme e provoca uma explosão que é para eliminar alguma coisa que está incomodando. Então, tome líquido, lembrando sempre que o melhor xarope é água. A água que amolece a secreção para poder tirar. Quando ela está agarrada ali dentro do brônquio, forma tipo um cano cheio de lima, aquilo ali para soltar é muito difícil. O organismo provoca tosse. Então, dependendo da doença, tem que ver isso aí. Água é um lubrificante, já. É o melhor xarope que existe. Né? É um paradoxo, mas... Não, mas é bom falar sobre Quanto por cento do nosso organismo é água? 85%, né? Pronto. Não precisa dizer mais nada. Nada. Jaime, quem contraiu uma vez uma pneumonia? Contraiu, tratou, melhorou. Ele curou. O pulmão dele ficou com alguma cicatriz, alguma marca? Isso Dependendo pode facilitar? Essas pneumonias que eu falei, físicas e químicas, eles fazem lesão intersticial. Certo. E o interstício do pulmão, se vocês quiserem saber o que é, lembrem um favo de mel. Aqueles casulos. Cheio de casinhas. Aquela paradinha é um interstício. Dentro seria o alvéolo, onde bota o sangue ali, certo, que troca o oxigênio pelo gás carbônico. E aquilo ali está entupido de secreção. Agora, nessas pneumonias físico-químicas, principalmente, ou por fungos, ela pode fazer lesão do interstício. Aí ele vai ficando mais rígido, a pessoa vai ter falta de ar e vai ter limitação. Então, é importante o diagnóstico e fazer isso ali. O fumante? O cigarro é um dos agravantes para, como eu falei, das 4 primeiras causas de morte no mundo, né, em tudo, e agrava todas as outras. É um fator que leva à queda da imunidade do indivíduo, porque todos os cílios são derrubados, tem a acroleína que derruba os cílios do brônquio, e eles fazem aquele movimento ondulante que todo muco que é formado a gente deglute sem perceber. E o cigarro derruba esses brônquios e acumula a secreção. E dependendo a causa, uma estafilocócica, por exemplo, ou uma pneumonia necrotizante por um tipo de pneumococo, que é o tipo 3, ou alguns gram-negativos, elas fazem necrose, elas destroem o tecido pulmonar. Pode perder metade de um pulmão até um pulmão inteiro. E aquilo ali, às vezes ficando com um bom, ele tem uma vida normal. Mas aquela cavidade também pode, mais tarde, colonizar por fungo, principalmente aspergilos, e ali ele tem hemoptise, escarra sangue de vez em quando. Então, mas isso aí não é o habitual, porque hoje nós temos
quimioterápicos, antibióticos potentes, que se usarem adequadamente na hora certa, o resultado é bom. Mas sim, a tuberculose, que é uma pneumonia, destrói o parênquima pulmonar. Ela vai ter cicatriz o resto da vida. Isso quer dizer que o fumante está muito mais suscetível a ter uma pneumonia do que aquele não fumante? Sempre, porque o mecanismo de defesa dele está praticamente destruído. No amarelo ali. Sempre no amarelo para o vermelho. Isso é complicado. Agora, doutor Jaime, a vacina contra a pneumonia ainda é segura? Ou seja, porque existe aquele estigma ainda contra a vacina. Não. Nós falamos isso aqui há pouco. Eu acho que teve uma vacina recente que tirou a credibilidade das vacinas. Agora, o resto continua... Eu sempre saliento que eu, quando pequeno, um cara de 45, 50 anos, era um velho esperando morrer. Uhum. Hoje, nós temos gente de 100 anos aí em tudo que é lugar. Correndo com o pé nas costas. O que é que fez isso? As vacinas. Só que as nossas vacinas levam de 12 a 19 anos em testes para serem usadas. Uhum. E aí faz uma vacina de 1 mês que deu mais problema e não preveniu ninguém de ter a doença. Uhum. Então aí o pessoal perdeu a fé. Mas pelo amor de Deus, gente, a vacina da gripe é muito boa. É bem feita. A vacina da polio, a gotinha, não deixe que essas doenças voltem. Previna, faça isso. Tá? E uma coisa também... É a vacina tríplice, né, Jaime? Contra a polio, a gripe... a vacina do pneumococo, praticamente 70% das infecções de via aérea superior e quase 60% das inferiores é por pneumococo. 15% das meningites é por pneumococo. 10% das septicemias, a infecção generalizada, é por pneumococo. E tem as vacinas do pneumococo. São 2. Agora está saindo, tem a 13, tem a 15, tem a 23 e agora tem a 20. Então, se tu fizeres 2 daquelas combinadas com a diferença de 6 meses, não precisa repetir mais. Gente, isso dá uma melhora. E que tem alergia, quem tem DPOC, quem teve câncer, quem tem diabetes, tá? Pressão alta, tem contraindicação? Todo mundo, cardiopatia, é fazer que vai prevenir um monte de intercorrências, um monte de complicação. Acreditem, gente, tenham fé, são sérias, não são coisas feitas assim a toque de caixa, tá? E são muito, muito importantes que se faça. A vacina da coqueluche, que era a cada 10 anos, voltem a fazer. Os adultos todos, vá lá, peça para atualizar, porque está voltando a coqueluche. E para quem tem imunossupressão, pode ser causa de morte. Doutor Jaime, a pneumonia, a vacina contra o pneumococo, ele pode ser aplicado em criança também? Deve. A partir de que idade? Deve. 2, 3 anos já deve fazer. E é para criança que tem, de repente, uma bronquite já diagnosticada? Alérgico, quem tem imunossupressão por alguma razão, teve câncer, tudo é sagrado, gente. E agora tem uma também do vírus sincicial respiratório, que ela é uma que ocorre após quadros virais, geralmente, e agrava muito a vida, é uma causa de mortalidade dos pacientes com asma e DPOC. Só que ela é recente, quer dizer, ela é antiga na pesquisa, mas é recentemente lançada. No lançamento. Não está na rede pública e também é uma vacina cara. Mas vale para quem tem DPOC e asma grave, deve fazer. Porque quando se fala em vacina, nós falamos em imunizar. E o mundo moderno hoje fala muito sobre imunização, né, doutor Jaime? Hoje, os medicamentos que a ciência pesquisa, elabora e coloca no mercado para que sejam comercializados e utilizados por pessoas que têm determinados tipos de doenças e que precisam de um medicamento de uso contínuo, o aperfeiçoamento é cada vez maior. Tanto é que muitos medicamentos antes tinham uma série de contraindicação, hoje diminuiu muito, né? Porque as pesquisas mostram de que o uso contínuo de medicamentos faz com que a própria indústria produza remédios com menos contraindicação, principalmente para a área de doenças do pulmão, doenças respiratórias, porque não tem coisa pior de você ter uma dificuldade para respirar, né? O paciente chega lá, por exemplo, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica.
paciente chega lá no seu consultório, fala com você 3 segundos e para respirar. Fala. Isso é triste, né, Jaime? Voz nasalada, fôlego curto, é complicado. E os medicamentos tiveram uma melhora nesse sentido? Muito, muito, muito. A vacina também. E a vacina ajudou a prevenir as complicações. Só a vacina da gripe, quando foi lançada, eu lembro disso já ainda. diminuiu em quase 40% a internação desse pessoal e diminuiu em mais de 30% a mortalidade. Foi o Serra, lá na época do FHC, que fez o lançamento. Isso, eu lembro como... Na época houve até um medo, né, Jaime? Sempre a vacina para matar velho. Essa vacina é para acabar com os aposentados. O que aconteceu? As pessoas se aposentaram mais, ficaram mais idosas. E com mais qualidade de vida. Mas hoje, infelizmente, muitos estão deixando de se vacinar. Que é triste, que não deveriam. Mas, doutor Jaime, infelizmente é falha do sistema. De divulgação, de gerenciamento técnico-político. Estão jogando vacina fora, Jaime. Dinheiro fora, né? Eu sei. É lamentável. E a gente paga. Então, a criança pode ser vacinada contra o vírus pneumocócico que causa a pneumonia? Deve. O pai pode conversar com o pediatra, pedindo informações, ou levar ele até num pneumo para conversar e tirar dúvidas a respeito de vacina, Jaime? Aqui, ó, essas clínicas que nós temos boas clínicas aqui de vacinas, né? Uhum. Que são bem orientadas. Leve, se tem dúvida, pega o seu cartãozinho de vacina e vai lá. Por quê? Na rede pública, se a pessoa tiver asma, DPOC ou alguma dessas situações imunológicas deprimidas, a gente faz um atestado, a rede pública consegue fazer. Às vezes demora, mas consegue. Mas consegue. Mas quem não está nesse grupo pode ir lá nessas clínicas de vacinação, que eles estão fazendo um trabalho bem bom. Leva a carteirinha de vacinação para pôr em dia tudo aquilo que não está bom. Não está bom. Agora, doutor Jaime, é importante, você falou há pouco que é bom a gente voltar a tocar nesse assunto. Diabético, a vacina não tem contraindicação, tem? Não, é ao contrário. É o contrário. Vai prevenir morte, vai prevenir intercorrência, complicação, porque qualquer infecçãozinha num diabético, ela pode espalhar rapidamente e complicar a vida. É rápido. Hipertenso, Jaime. Qualquer doença cardiovascular é um fator de risco. Pessoal que teve AVC, porque a hipertensão é um fator de risco para AVC. Geralmente o cara tem a apneia do sono, que é outro fator que causa queda da imunidade, porque dorme mal, acorda cansado, tem sonolência no outro dia. Então, todos os fatores que te levam a variar, piorar a tua qualidade de vida, precisa ser visto e precisa ser tratado. E a vacina vai prevenir muitas intercorrências dessas. O obeso, que está acima do peso, é um fator de risco? Deve. Também pode ter indicação? Deve. É bom falar sobre isso, porque às vezes, mas eu estou um pouquinho acima do peso, será que eu posso tomar a vacina? Deve. E é bom lembrar, como o doutor Jaime disse, de que os pais devem ficar atentos aos sintomas que você falou há pouco, Jaime. A criança está macambúzia, não quer brincar, o nariz está escorrendo muito, Jaime. Isso também tem diferença. Sim, aí é um quadro viral. O quadro viral, né? Isso pode passar para alguém da família, Jaime? Passa as viroses. A própria pneumonia bacteriana passa pela tosse, pelo catarro. Se a teu sistema de defesa naquela hora não está muito legal, tu vai incubar, né? Vai dar os pródromos e tu vai ter a doença. E aí você vai passar para o amiguinho, para o irmão. O problema de escola, creche. Isso. Ele vem para casa, melhora, o amigo pega, e aí fica aquele ciclo vicioso ali que não acaba nunca. E aí, de repente, um não está vacinado, passa para... Mesmo aqueles que têm vacina podem ainda ter, mas não com tanta... Mas menos grave. Menos grave. Muito bem. Nós estamos aqui para tentar alertar, ou para alertar, porque a prevenção, no mundo moderno, ainda é fundamental. Se nós voltássemos a 50 anos atrás, e nós não podemos voltar, porque não tem como, nós iríamos ver que nós não tínhamos tantos vírus lá como temos hoje. Isso é consequência do aumento da população, do descuido da população.
e a falta de prevenção. É a realidade. Nós temos um intervalinho rápido em nome do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens para você, para sua família, para quem você ama, você que é pequeno, médio empresário, você pode dar aos seus funcionários uma assistência adequada a eles na área da saúde por um preço super vantajoso. Eu recomendo. Eu também faço parte deste clube. Clube Social Saúde, 3028-2339. Em nome também da Oceano. Se você for às praias, destrua as ondas. Mantenha a areia da praia limpa. Lugar de lixo é no lixo, não na areia da praia. Oceano Surf Wear. E também em nome da São Marcos Pneumonologia. Se você tem ronco, se a sua parceira ronca, porque não é só o homem que ronca, não. A mulher também ronca. E tem tratamento e tem uma melhora sensível na qualidade de sono que você precisa. Porque uma boa noite de sono é sinônimo de um dia produtivo, um dia cheio de alegria e disposição. Clínica São Marcos Pneumonologia. Telefone 3422-2045. Nós vamos a um intervalinho rápido e nós voltamos na sequência com o nosso convidado de hoje, o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista. Instante só, nós já voltamos. O Clube Social Saúde, como já falamos aqui, está sempre preocupado com a saúde e bem-estar da comunidade, sempre buscando novos parceiros para atender você e sua família com agilidade e qualidade e com um custo de administração inacreditável. Para pessoas físicas, o valor da mensalidade chega a R$10 por pessoa para a modalidade familiar. Já para você, empresário, que quer brindar o seu colaborador com esse benefício, vai investir R$9 por pessoa, a partir de 5 funcionários. Incrível, não é mesmo? Você está esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp 47992851003 ou 3028-2339. clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da cidade, conversando hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista. Dr. Jaime, eu falei há pouco sobre a DPOC e essa doença também é uma doença que tem levado muitos ao pneumologista, né, Jaime? Eu li um artigo recente de um profissional do Hospital das Clínicas de São Paulo sobre o crescente número em São Paulo do número de pessoas com DPOC na área urbana. E esse estudo levou esse profissional a fazer um levantamento sobre a qualidade do ar da cidade de São Paulo. E as pessoas que ele atendia aí, esse hospital é o maior hospital da América Latina, né, em São Paulo, e eles fazem muita pesquisa. E essa área de qualidade do ar é uma área em que se dá muita atenção, porque o governo de São Paulo, não só esse e outros, estão tentando fazer com que a qualidade do ar melhore, mas parece que não está dando certo, porque o número de portadores de DPOC pelo uso de cigarro, esses vape da vida e tudo mais, e o ar da queima de combustível fóssil está causando uma procura muito grande em função dessa doença. Em Joinville nós temos muito casos de DPOC, Jaime? Temos. Como eu falei ainda há pouco, é a terceira causa de morte no Brasil e no mundo. A DPOC? DPOC. É um negócio preocupante, então. É preocupante. Antes da pneumonia. Poxa, o índice é maior do que da pneumonia, então. E 90% é tabaco. Cigarro? O vaping ainda é pior do que o cigarro habitual, tá? Então tem que ter em mente isso aí. Na Índia e no interior do México tem muito DPOC porque eles usam aqueles lixos lá que eles condensam para fazer aquecimento.
Para usar E no México, o fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Aí inala aquela fumaça? Essas senhorinhas que trabalham 30, 40 anos ali fazendo fogão, aquela fumaça e tudo, também pode desenvolver DPOC. Existe um número mínimo que é genético familiar, mas esses aí, se até 20, 25 anos não fizer transplante, provavelmente vai morrer. Isso aí é uma deficiência de uma alfa-1 antitripsina, mas isso é raro para nós, tá? Em 50 anos eu vi uma família com isso. Então, não é uma coisa assim que preocupa. Preocupe com cigarro, poluição, pessoal que trabalha na produção do tabaco, que fica naqueles, como é que chama galpões, lá? né? Não, onde eles A queimam, manufatura. fumam. Tem um nome próprio. Isso, fumeiro. Sei lá, né? Outra coisa. E eles ficam ali 24 horas botando lenha, arrumando, exalando. E aí, ó, pode estar chovendo, pode estar frio da conta, sai na rua, vem aquela variação de temperatura brutal, né? É outra coisa que dá uma queda na resistência do indivíduo, frio, quente, frio, quente, frio, quente. Isso aí é um problema. E a poluição atmosférica. Que isso aí, e se o ar mais seco, ainda pior ainda. A umidade agrava quem tem alergia e tal. Porque cria mais fungo, mais mofo e tudo isso aí agrava. Mas a poluição é um fator importantíssimo, gente. Tanto que tem cidades no mundo que praticamente aboliram os carros a diesel, né? É uma preocupação muito grande com isso hoje no mundo. O Japão, por exemplo, se usa máscara, a Covid passou, eles estão usando máscara direto. Olha, Coreia do Sul. Eu fiz um curso em 83 já lá. Na época, quem tinha qualquer resfriado, até eu estranhava o pessoal na rua de bicicleta, de máscara. Eu perguntei para o professor o que era aquilo. Eu disse, não, é que ele está espirrando aí, sem respeito ao próximo, ele usa máscara. Aquilo me marcou. E no Brasil é o contrário. Em 83, tá? Nossa! Agora aqui tu imagina aqui para nós hoje, se sair de máscara na rua, quer dizer, ou tá com Covid. Mas quem sai está de parabéns. Tá de parabéns. Parabéns. Eu acho que a vida, a gente é feliz, sim, começando pelo respeito ao próximo. O respeito ao próximo é fundamento básico. O meu direito vai até aqui. Exatamente. Eu não tenho direito de poluir. Eu não sou obrigado a fazer um determinado tratamento, eu não sou obrigado a tratar um câncer, eu não sou obrigado a tratar uma tuberculose, mas eu não tenho direito de passar isso para ninguém. Não pode, não deve, não deveria. Não Doutor deveria. Jaime, a DPOC, então, vamos dizer assim, é uma doença de cada 10 casos, eu vou chutar, 6 é contraída por causa de mau hábito. Cigarro... 9. 9? 9. É um índice muito alto, Jaime. Mas é. De cada 10, 9 é o cigarro. E olha, e o que eu tenho de senhorinhas que estão viúvas há 10 anos ou mais até, em que o marido já morreu, fumava até no quarto, e elas têm DPOC, é o chamado fogo amigo. Deixou uma herança. Deixou uma herança. Maldita. E não são poucas. Então, tanto que nós falamos ainda há pouco sobre pneumonia, as pneumonias em crianças, quando o pai e a mãe fumam, essas crianças têm 50% mais pneumonias do que onde os pais não fumam. Mesmo fumando vape? Também? O vape é pior do que o cigarro comum, gente. Mas é uma aberração. Houve uma campanha tanto que a Anvisa aprovou a não aprovação, né? Ela foi proibido pelo Senado. Proibido. Mas no Brasil se usa na rua. Muito. E agora uns marmanjos, parecem uns chaminés, uma coisa feia, deselegante e mal educados, porque eles ficam jogando fumaça na cara dos outros. E aquela fumaça também faz mal para uma criança, não faz, Jaime? Mas é o que eu estou dizendo. Basta o pai e a mãe fumarem, achando que estão cuidando de não fumar perto de casa, aquela criança tem 50% mais pneumonia do que quando os pais não fumam. Quem ama, protege, né? Quem ama não maltrata, né? E o cigarro já está comprovado. E né? As crianças, gente, não pode ambiente com cigarro nenhum. Basta... E se a mãe fumou na gestação,
a criança provavelmente vai ter alguma deficiência imunológica, uma deficiência para o resto da vida. Pode até não perceber, mas uma hora ela vai se manifestar. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, quando ela se instala, a pessoa... Ela é lenta e gradativa. Isso. Não é uma coisa que se instala hoje para amanhã. Tá, o cara fumou... É água mole em pedra dura. Tanto bate Depois até que fura. de 15 anos de cigarro, ele vai diminuindo um pouquinho da função pulmonar por vez. E essa função pode se recuperar? Não. Não. Não, porque o enfisema, por definição, é destruição daqueles septos alveolares. Certo. Ele forma cavidades dentro do pulmão. Uhum. E, inclusive, diminui a expansibilidade da parte que está boa. Certo. Então, tem que fazer isso, Ou seja, evitar... é não fumar. Não tem jeito. E não participar de ambiente com fumante e não fumar em casa de jeito nenhum. Lembrando que o fumo polui basicamente em ambiente fechado. E hoje tu sabes que 90% do nosso tempo a gente passa em ambiente fechado. Mesmo com proibição, tem gente que se acha no direito de fumar, porque eu gosto. Aí não vamos falar sobre educação. O tratamento para quem tem DPOC custa caro, Jaime? Caríssimo, é permanente, tem que estar com todas as vacinas em dias, inclusive aquela do sincicial respiratório, que é uma vacina que custa 1.300. Só uma dose? Uma dose. Então, mas tem que fazer, né? Tem que fazer as da pneumo, tem que fazer todas. E quando ele não responde agora, tem imunobiológicos. O que é imunobiológico, Jaime? São essas substâncias que atuam no teu sistema imune Ah, certo. e que usa para câncer, para reumatismo, para asma, para DPOC, mas pode variar de 20 a 50 mil reais por mês. Isso, se o cara não tem condições, o SUS paga? Entra tudo na ação judicial. E aí o Estamos povo negociando que aí nós pagamos. Aí não é o cara que vai pagar que tem a doença, é a sociedade qual ele está inserido. Ele tinha o direito, mas eu sou obrigado a pagar. Nós somos obrigados a pagar por um erro cometido individualmente por um indivíduo. E aqueles que levam o tubinho de oxigênio? Porque chega uma hora que a saturação dele não comporta mais, não é intolerável, aí ele vai ter que usar oxigênio contínuo. Aí não tem mais volta. Aquele é o tubinho que ele leva. Não, já está. E tem uns, tipo a mochila, né, que tu usa atrás, né, mas é muito caro. E tem aqueles portáteis para quando eles vão fazer uma volta, vai no médico, precisa ir no banco, aquela coisa toda, se sentir vivo, né? Tem aquilo. Mas em casa, geralmente, eu tenho um tubo grande ou um concentrador de oxigênio. Nesse concentrador, que tu usa na eletricidade 24 horas e com oxigênio contínuo. Quando entra no oxigênio, não tem mais volta. Porque ele já está numa fase de grave, né? O pulmão literalmente destruído e não dá mais conta de trocar o CO2 pelo oxigênio que ele precisa. E essa queda aí é complicada. Quando o cara chega no médico, doutor, eu quero que o senhor me salve, eu não consigo mais respirar. É difícil para o médico, né, Jaime? É difícil porque ninguém gosta de perder. Gosta. Principalmente a vida, né? Outro dia chegou um paciente e disse, você está acostumado que o cara ruim morre? Não. A gente não foi treinado para matar e nem praticamos eutanásia aqui. Mas é sempre uma agressão. Ontem eu atendi um paciente que veio de uma outra cidade com metástase em pulmão, né, do câncer, e está disseminado no organismo. Mas vieram ali numa esperança. Mas a mulher já chegou, doutor, quero sinceridade. Eu digo, eu não sei mentir. Eu não sei sincero. Chega uma hora em que o médico pouco pode fazer ou quase nada, né, Jaime? O que é que podia fazer? Ele estava com a infecção associada, a gente trata e ajuda ele a eliminar aquela secreção que está presa. Ele está na quimioterapia, eu disse, vamos rezar, vai firme, continua firme na quimioterapia, que isso aí é a sua saída. Não tem outra alternativa? Não tem outra alternativa, a radioterapia nada, a cirurgia não tem mais, nada. Se a quimioterapia falhar, ele vai morrer logo. Mas então, tratando a infecção, ele vai ter um confortozinho a mais. Conforto. É pouquinho, mas aquele pouquinho parece
eternidade. Uma coisa gigante. E de uma doença que pode ser evitada, muitas vezes, né, Jaime? Por uma mudança de hábito. O câncer de estômago, por exemplo, que é onde foi a origem desse aí, é cigarro também. É o cigarro também. Também. Né? E, lamentavelmente, o jovem de hoje parece que não sabe a importância que a vida tem. Ou seja, fica perdendo tempo com algo que custa caro para o bolso e para a saúde dele. Doutor Jaime, um recadinho para quem está em casa. Estamos ao final do programa. Pessoal, eu acho que nós não podemos relegar as vacinas, tá? Tem uma ou outra que tem o direito de não fazer, mas pelo menos a gripe, a da pneumonia e a da coqueluche, pelo amor de Deus, vá na sua unidade sanitária, vá no seu postinho, leve a carteira, vá numa clínica de vacina, faça. Vai prevenir muitas complicações e vai salvar muitas vidas. Isso que é importante, né, Jaime? Viver com qualidade de vida, com consciência, com responsabilidade, é muito melhor. Obrigado, Jaime. Nós que agradecemos a oportunidade. Até a próxima. Se Deus quiser. Muito bem, nós ficamos por aqui desejando a todos uma ótima semana. E não esqueça, procure fazer aquilo que é certo, porque fazendo o certo, eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos. Uma boa atitude gera atitudes boas. E você fazendo o melhor de si, você vai ter um mundo melhor. E um mundo melhor é sinônimo de vida melhor. Um abraço a todos, uma boa semana. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau.